A paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago mais uma vez uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração. Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos, capítulo 34, versículo 4, que diz: Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Aleluia. Estamos vivendo em um tempo onde muitas pessoas sentem medo, onde muitas pessoas estão sempre com medo. Medo de não conseguir ir adiante, medo de batalhar, medo de lutar, medo de fracassar, medo de não ser digno de receber uma vitória, medo de até servir a Deus, medo de carregar a sua cruz, medo de abrir mão do pecado, medo de não conseguir viver uma vida reta diante de Deus, medo da violência, medo de sofrer. São tantos medos onde muitas pessoas em nossa sociedade vivem à base de remédios. São remédios para que venha evitar esse medo. E aqui Davi, que vivia perseguido, Davi que era afrontado diariamente, Davi que vivia em batalhas, Davi ele pede a Deus. Ele pede socorro a Deus. Davi, ele clama a Deus. Ele busca a Deus. E ele diz que Deus livrou ele de todos os seus temores. Quando nós servimos a Deus em espírito e em verdade, quando nós buscamos realmente a face de Deus, quando nós queremos viver uma vida reta, quando nós abrimos o nosso coração para Jesus entrar e habitar nele, quando a gente abre mão do pecado, quando a gente dá o primeiro passo para prosseguir, então Deus ele vem com providência e Deus ele vai livrando o seu servo, a sua serva, de todo o medo, de tudo aquilo que está apavorando ele, de tudo aquilo que não está deixando ele prosseguir. O medo, muitas vezes, diminui a fé da pessoa. Muitas pessoas até perdem a fé devido a ter tanto medo. Existem tantos tipos de medo e hoje em dia isso é comum. É claro que nós não podemos esquecer que nós devemos ser prudentes, saber onde está o perigo e ali se afastar daquele perigo e não passar pelo perigo. Isso é prudente. E a palavra de Deus diz que nós devemos ser prudentes. Mas muitas pessoas acham que ser corajoso é enfrentar aquele perigo, é passar pelo perigo, é passar naquele lugar que Deus lhe diz, olha, não vai por ali, não passa ali. E aí a pessoa pensa que corajoso é isso. Mas corajoso em servir a Deus em espírito e em verdade. Corajoso é seguir adiante. Corajoso é não voltar atrás, é não pecar, mas buscar santidade. Corajoso é levar a sua cruz, sabendo que no mundo terás aflições, mas que você deve ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. A coragem de não voltar atrás, a coragem de prosseguir, sendo um servo fiel a Deus. Mas o medo faz com que as pessoas voltem atrás. O medo faz com que as pessoas fiquem ali paralisadas. O medo faz com que as pessoas tirem a sua própria vida. O medo do que vem pela frente, o medo de algumas pessoas, da violência, da situação. O medo de passar dificuldade tem feito com que muitas pessoas venham ter depressão. E a palavra de Deus diz que quando nós pedimos socorro a Deus, Ele é socorro bem presente na angústia. Quando nós estamos angustiados, nós temos que buscar a Deus. Quando nós estamos felizes, nós temos que agradecer a Deus. Quando nós estamos tristes, nós temos que falar com Deus. Ou seja, em todas as situações de nossa vida, nós precisamos de Deus. Nós somos dependentes
de Deus. Nós precisamos de Deus para viver. E o ser humano ele precisa saber disso, que precisa de Deus para viver. Porque o ser humano é pequeno, mas Deus ele é grande, a sua misericórdia é infinita. O seu poder é infinito. E a autoridade de Deus está sobre todo o povo e nação. Deus ele é o Senhor dos exércitos que pode fazer todas as coisas. E quando o ser humano entende isso, entende que Deus ele faz milagres e maravilhas, que Deus ele está conosco todo o tempo todo, nos ajudando, nos fortificando, nos fortalecendo, nos dando fé, porque a fé é um dom de Deus. Mas é preciso que nós venhamos a abrir o nosso coração para Jesus entrar. E quando a gente diz, não quero mais viver para o pecado, eu quero viver para Cristo. Eu quero ser nova criatura em Cristo Jesus. Quando nós dizemos isso, nós estamos mostrando a Deus que nós estamos confiando em Deus e que estamos colocando a nossa vida nas mãos do Senhor. E quando nós buscamos a Deus, Deus nos livra de todos os temores. Então busque a Deus enquanto se pode achar. Busque a Deus todo o tempo todo. Ao sair de casa, ore na sua casa. Ore antes das refeições. Agradeça a Deus por tudo que você tem. Agradeça a Deus por todas as coisas que Deus ele faz na tua vida, por todos os livramentos. E acredite que mesmo o ser humano tendo medo e pensando que está só, e pensando que não tem ninguém, e pensando que é o fim, Deus está com ele. Deus não dorme. Só basta que a gente abra o nosso coração para Jesus entrar. É preciso você abrir o seu coração para Jesus entrar. E se você estiver com medo, você que está assistindo a esta palavra, nesse exato momento você estiver com medo, levanta a tua mão, fecha os teus olhos e diz: Senhor, me socorre. Eu coloco a minha vida em tuas mãos, porque agora o Senhor vive em mim. Eu não vivo mais sozinho. Eu não vivo mais sozinha. Senhor Jesus, eu preciso de Ti para viver. E quando a gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus, nós não iremos mais tomar nenhuma decisão sozinho, porque agora Deus ele vai adiante, batalhando ao nosso favor. Agora todas as decisões têm que ser baseadas na Bíblia. Agora nós temos que trazer a palavra para dentro de nós, viver em obediência a Deus, buscar a Deus e encontrá-lo, para que Deus tire todos os temores do teu coração. Amém? Esta palavra, Deus ele separou para você que está com medo. E se você que estiver ouvindo esta palavra não está com medo, compartilhe, porque muitas pessoas estão tendo medo, muitas pessoas estão perdendo a vida por ter um medo tão grande, e aquele medo se torna um gigante ao ponto dele não conseguir mais prosseguir, ao ponto de viver à base de remédios. Eu quero profetizar na tua vida, você que está com medo. Eu quero repreender todo o espírito de medo em nome do Senhor Jesus. Que todo o espírito de medo caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Que todo mal, toda investida do diabo, toda cilada caia por terra em nome do Senhor Jesus. Eu quero profetizar na tua vida uma vida de luz. Eu quero profetizar uma vida de paz. Porque quando nós temos Deus, Deus ele nos dá a paz. Deus ele cuida de nós. Deus ele não dorme, ele está com você. Deus ele separou esta palavra porque Deus está afirmando que está com você. Então agora sua vida não é mais sua, mas de Deus. Então Deus agora ele vai adiante segurando na tua mão. Só basta você confiar em Deus
E mesmo que esteja difícil, lá no seu íntimo, você dizer, está difícil, mas a minha vida está com Deus. E eu sei que esse Deus tudo pode. E nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Amém? Deus tem pensamentos de paz. Deus tem maravilhas para os seus filhos. Creia nesse Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus, porque Ele vai te livrar de todos os teus temores. Amém? Fica com esta palavra no teu coração, que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida. Amém?